Geralmente a gente pensa que ter sucesso em alguma coisa que foi destinada para pessoas que simplesmente deram sorte. Ou então pessoas que foram simplesmente absurdamente privilegiadas. Porque tem tudo jogando ao seu favor para que eventualmente elas construíssem um negócio ou então desenvolvessem uma habilidade única a elas, como se tornar um baita jogador de basquete ou de futebol. Mas na verdade, existem muitas coisas em comum entre as pessoas que alcançam níveis de sucesso, e muitos deles podem ser traduzidos em hábitos. E é por isso que nesse vídeo eu vou te falar hábitos que fazem pessoas de sucesso. Mas eu sempre tenho que reforçar que só porque você treina basquete todo dia, não quer dizer que você vai virar um jogador de basquete não, então baixa um pouco a bola antes de ouvir todos esses hábitos, beleza? Mas antes de eu começar, queria lembrar que na descrição eu vou estar deixando um curso completamente gratuito para você conquistar a sua liberdade usando apenas o seu celular. E lá você já vai ter toda a orientação que você precisa. O primeiro hábito que você tem que entender é que é preciso tomar riscos. O caminho padrão da sociedade ensina para a gente que o primeiro a gente tem que garantir e depois a gente trabalha. Por exemplo, se você entra em um emprego, então você começa a trabalhar. Depois que você é contratado, o que não pode ser muito real para as pessoas que querem realmente ter mais do que a maioria, porque pessoas bem-sucedidas, elas entendem que para conseguirem ser acima da média, elas precisam arriscar mais do que a média também. O Gates mostra isso na prática quando ele decidiu largar Harvard, que é uma das faculdades mais prestigiadas do mundo, para tocar a Microsoft. Então, esse hábito pode dar bastante medo por justamente ir contra todo o padrão social. Mas a maioria das pessoas de sucesso tem esse mesmo padrão de comportamento. Outro hábito que queria falar é um termo em inglês que resume perfeitamente o que significa, que é ir mais uma milha. Você deve ter ouvido falar da história do Kobe Bryant, uma das maiores lendas que já tiveram, que ele tinha um treino antes do treino do time deles, simplesmente porque ele queria que quando seus colegas de treino chegassem, eles vissem que ele estava disposto além do que ele seria, a pessoa disposta a dar um passo a mais. E isso é muito doido, porque na geração que a gente vive hoje, muitas pessoas simplesmente preferem o conforto de chegar em casa e ficar no sofá e assistir TV até a hora de dormir, do que realmente querer construir alguma coisa com suas vidas. Então acaba que é muito fácil a gente conseguir ser melhor, porque a nossa média é nada mais do que uma comparação com essas pessoas que, numa boa, não faz tanta coisa assim. E quando a gente percebe que a gente tá fazendo mais do que a maioria, uma coisa bizarra acontece, que a gente muda a percepção que a gente tem de si mesmo. Porque se alguém chega pra você e fala que o seu cabelo colorido é horroroso, você vai olhar pra aquilo e falar: cara, mas meu cabelo aqui tá castanho, do que você tá falando? É assim, não vai ser uma coisa que vai te afetar. Agora, se alguém expõe uma característica sua que você acredita de verdade que é real, então o que ser dito sobre você, você vai se sentir mal. Com isso, se você tem uma visão sólida de quem você é e o que você faz, e do que você é capaz, as pessoas acabam não te afetando. Por exemplo, se você está acostumado a acordar às 5 da manhã, e você faz isso todos os dias, porque você gosta de se sentir como se estivesse fazendo mais do que a maior parte das pessoas. Então quando você for para a academia logo depois e você ver todos aqueles prédios ainda apagados, você vê a rua escura e você vai estar lá fazendo exercício e sabendo que você é o único doido que está disposto a fazer isso. Ou seja, não é uma questão de que se você acordar às 5 da manhã vai te dar mais tempo do que as outras pessoas, porque não vai. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Você pode dormir 10 horas da noite e acordar às 5 da manhã, ou então dormir às 23 horas e acordar às 10 horas. Então você vai ter exatamente as 7 horas de sono do mesmo jeito. Só que tem uma coisa que acontece quando você sente que está indo além. Você muda a sua percepção. Você sente que está adiantado, você se sente mais merecedor, que pode conquistar muito mais na sua vida, simplesmente porque você vê que está dando conta do trabalho. Assim, tendo uma rotina. Aristóteles disse que nós somos o que fazemos repetidamente. Portanto, excelência há de ser um hábito, não um ato. Nosso desenvolvimento não está em uma tacada de sorte que um dia para o outro vai mudar completamente a nossa realidade. Está nas pequenas coisas que a gente faz repetidas vezes, que não só nos desenvolve pessoalmente, como os livros que a gente leu, os cursos que a gente faz, mas também com o trabalho que a gente executa de pouquinho em pouquinho. Você fazendo 2 vídeos pelo YouTube por semana, ou então produzindo um artigo por dia no seu blog, ou então produzindo qualquer outra coisa. Caso seja isso que você queira fazer eventualmente, você vai ficar na frente das pessoas que pulam um dia ou esquecem, ou que ficam falando: ah, hoje eu tô muito cansado. Simplesmente porque você manteve a disciplina e a constância.
Outro hábito que você deve praticar é ser grato pelo que você tem hoje. Acontece uma coisa de dentro da nossa cabeça que é uma realidade, de que uma realidade física é possível ou científica, que é a partir do momento em que a gente exercita a gratidão por aquilo que a gente tem, e a gente também se sente merecedor para que a gente possa conquistar muito mais no futuro. E numa boa, tem tanta gente que às vezes está em uma situação absolutamente pior do que a gente. Então a gente acaba não reconhecendo os privilégios que a gente vive, de ter saúde, a gente não passa fome, a gente tem poder da internet para aprender e tá podendo consumir qualquer tipo de conteúdo como esse. Por isso que o exercício, quando a gente exercita, às vezes uma vez por dia, quando eu acordar ou antes de dormir, eu vou falar obrigado pelas mínimas coisas que você tem, a qualquer coisa que você acredite. Todas as coisas maravilhosas que temos hoje pode ser que não durem para sempre. Então que bom que você tem o seu eu de hoje, que muitas pessoas não. Denzel Washington, um grande ator hollywoodiano, ele tem uma frase onde ele fala mais ou menos isso, que quando a gente é capaz de ser grato por aquilo que a gente tem hoje, é como se a gente desse um sinal para o universo que a gente está propício a receber muito mais no futuro. Porque se a gente tiver essa mentalidade de gratidão, o que está no futuro já é nosso. A gente só precisa agora trabalhar, ver pontos positivos e benéficos nos fracassos. Uma parte das pessoas que fracassam em alguma coisa acaba ficando desestimuladas e desmotivadas porque achavam que realmente que aquilo iria dar certo e não deu. Então falam que não é para elas, que vão desistir e parar. E acontece que se a gente pegar as histórias das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas tentaram por várias vezes. O cara lá do KFC, ele foi em mais de 1000 restaurantes para ver que alguém quisesse de fato produzir as suas galinhas. A autora de Harry Potter foi citada em 12 editoras até que alguém finalmente botar moral na obra. E, na real, quantas estrelas do basquete, do esporte, treinavam para que elas de fato chegassem no nível de uma estrela, para que pudessem colocá-los numa NBA ou então na seleção, de forma que elas pudessem ser reconhecidas no mundo inteiro. A gente só vê o que está na superfície, a gente deixa de ver todo o esforço e todas as falhas que as pessoas tiveram ao longo do tempo. E por isso que a gente acha que foi sucesso do dia para a noite. Porque um sucesso que pode ter levado às vezes 3, 5 ou 10 anos para ser construído, de repente um dos sucessos fez com que a pessoa chegasse lá, mas sem levar em consideração todos os fracassos que já ocorreram antes. Para cada fracasso acontece um baita aprendizado, ou seja, a gente aprendeu uma forma sobre como não fazer. Ou seja, por eliminação, quanto mais a gente fracassa, mais perto a gente está do que aquilo de fato tem que ser feito. Então a gente precisa entender que o fracasso e o sucesso não estão em lados opostos do espectro. É como se o fracasso fosse parte inevitável para que a gente consiga chegar ao sucesso. Um ótimo hábito também é você ter objetivos claros. Quais são as habilidades ou hobbies que você tem um mínimo de desejo de desenvolver? Que justamente por você não ter uma definição clara sobre isso, você já fica completamente perdido. Tem pessoas que colocam quadros em suas casas para ajudarem elas a visualizar onde querem chegar. Então uma das formas de você poder também ter objetivos claros é colocar na ponta do lápis. E detalhe, não tem problema se falar que quer ser rico. O último hábito é o mais importante de longe, é a gente entender o retorno sobre o nosso tempo investido ao fazer algo. Tudo aquilo que a gente faz requer tempo, porque tempo é a única coisa que a gente não consegue trazer de volta. Então, se a gente entende que o nosso tempo ele pode ser usado para construir coisas que vão nos gerar retorno, ou então fazer coisas completamente diferentes. Só que para cada atitude que a gente faz, a gente precisa entender qual é o custo do nosso tempo, que é o que a gente deixa de ter quando a gente faz a escolha de investir o nosso tempo no qual não vai trazer para a gente nada. Então, se você quando acordar fica meia hora mexendo no celular, simplesmente sendo reativo com as coisas que estão acontecendo, você poderia usar esse tempo para fazer um exercício, aquecer o seu corpo para você se colocar no estado de uma recepção para o dia. Então, obrigatoriamente, você vai ter sido um alto custo sobre o seu tempo investido, que você vai estar investindo ele numa coisa que às vezes vai te gerar retorno de forma passiva, quando na verdade poderia estar ativamente buscando ser produtivo. No seu dia, isso é a mesma coisa que faz o preguiçoso. O preguiçoso, aquele que por definição sabe o que ele tem que fazer uma coisa, mas ele não faz porque ele tá com preguiça. Só que o preguiçoso nunca constrói nada, porque ele não tem consistência. E ele não tem noção do custo de tempo investido dele. Ele não sabe o quanto que ele tá deixando de ter. Porque se ele soubesse realmente que trabalhar duro transforma, e o que isso pode trazer para a gente, então todo mundo faria de novo e de novo. É por isso que a gente está nos melhores momentos para arriscar.
Porque uma parte das pessoas não está disposta a fazer isso. E a maior parte das pessoas só tem preguiça. É importante que a gente saiba que conforme os nossos planos eles vão se concretizando, e a gente vai exercendo retorno sobre o nosso tempo investido, vamos ficando mentalmente cansados diante de todas essas informações na internet. E para isso, eu fiz um vídeo falando como vencer qualquer tipo de cansaço mental. Então, vai ver ele agora.